Olá, nós vamos agora para a terceira parte, tá? Vamos para a terceira parte do assunto sobre os lastros monetários. Como a gente concluiu nessa última parte, estávamos falando ali do último sistema, né? Da fundação da Igreja Adventista. Muita gente não tem conhecimento, mas essa fundação você só descobre ela quando você vai estudar a profundidade de como ela foi criada, tá? No final do período de Filadélfia, ficaram exatamente 13, eu diria, líderes, né, religiosos, porque aí ficaram a fundação de 13 sistemas. Uma delas que, todas elas são mais velhas que a Igreja Adventista, como por exemplo, a Primeira Batista, que vem dos Anabatistas, é mais velha que a Igreja Adventista. Aí vem a Presbiteriana, vem a Metodista, foi de lá que o Criador tirou Ellen White, né? E assim consecutivamente. Vem a Luterana. A Luterana, essa é do monge Martim Lutero. Ela não fazia parte do rol dos 12 discípulos de Yahushua. Então, o que acontece? Nós sabemos muito bem que essas 13 religiões, aliás, esses 13 sistemas, eles são exatamente aquilo que era o final do protestantismo de Yahushua Hol Mehushihai. O grupo dos 12 mais o Agagita Martim Lutero. Foi esse cara que era estudioso de teologia, psicologia e filosofia. Era um maçom, tá? Um grão-mestre, um homem muito entendido. E eu me perguntava por que o papado não matou também Martim Lutero. Poxa, eles mataram nossos irmãos, anistiaram eles, as piores torturas eles fizeram com eles. Quem tiver dúvida é só entrar aí no Google e pedir o Google para mostrar os instrumentos de tortura que eles usaram, a era papal, como eles matavam nossos irmãos. As mulheres eles condenavam como bruxas. Tinha um instrumento, eu não gosto nem de lembrar da maldade que eles faziam com nossos queridos. Eles tinham um galfo assim, tipo no formato de uma tesoura. Esse galfo eles metiam no seio das mulheres e arrancava o seio ali, deixava elas morrendo ali. É horrível a situação. Eles pegavam elas, amarravam nas fogueiras, condenavam elas como bruxas. Todas aquelas mulheres ali eram do povo de Yahushua, Yahudins. Tinha um outro instrumento que eles abriam o ventre, ou seja, abria a barriga da pessoa, puxavam uma tripa e ia enrolando no carretel. Era horrível a situação, muito triste. E tinha uma outra também que eles pegavam um pau de 3 quinas, aquela quina aguda, eles despiam a pessoa, pendurava eles, irmão, com as mãos para cima, e colocava eles como montado num cavalo e pendurava alguns pesos nos pés dele. E ali deixava a pessoa naquela situação triste. Não gosto nem de estar lembrando não. Então, esse tempo de perseguição e morte ainda era o nossos queridos do tempo de Filadélfia. Porém, quando encerrou toda essa perseguição, os que sobraram foram aqueles que se venderam. Tá? Muita gente não sabe. Então,
Resultado, essas religiões todas foram vendidas para um sistema de CNPJ. Foi ao preço de largarem o verdadeiro nome, de largar os princípios dados por Yahushua HaMashiach, de guardar os mandamentos, tá? Mas a Igreja Adventista, ela forjou mandamentos junto com a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Se você peita nos Adventistas, eles vão dizer para você que eles têm a verdade. Mas que verdade é essa? Eles dizem, é o sábado. Mas quando você vai estudar sobre o sábado, você vai descobrir que assim como o domingo, um dia teve o nome de Sunday, dia do sol, dia do Deus Sol, que era isso, eles adoravam, os imperadores adoravam o Deus Sol nesse dia. Assim também o sábado, ele também é um dia dedicado a Saturno. A palavra sábado, ela deriva para Saturday, dia de Saturno. Mas lá na Bíblia, João Ferreira de Almeida está dizendo, lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, relata sobre o sábado. Sim, mas ali é distorcido. O nome que deveria estar ali no original não é sábado. É Shebi Volialro. Shebi vem de sétimo e Alro é o nome do pai. Então eles trocaram tudo isso, os mandamentos. Essa doutrina adventista, ela se, como diz lá no Eventos Finais, página 42 e 43, aqueles que se ufanam de andarem na luz. Pode ler lá, mas procura o antigo, que esse Eventos Finais novo aí, eles já tiraram o texto. Pois é. Aqueles se ufanam da palavra, todavia, andam longe dos princípios. Aí ela tem um texto lá na continuação, ela diz, se tu, Cafarnaum, ela vai passar limpo, ela diz, adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz com referências e privilégios, se erguer até o Chualmaial, que lá está céu, né? Que é no popular João Ferreira de Almeida. Se erguer até o Chualmaial, serão exatamente arrebatados até os infernos, é o que diz lá dos adventistas. Esse texto causa muita confusão dentro da Igreja Adventista, e aí eles tiraram o texto, criaram outro livro, do mesmo nome, Eventos Finais, mas aí distorce. No final da página eles adicionaram um comentário dizendo assim, esta foi a última vez que se ouviu da pena inspirada de Ellen White, que ela talvez tivesse perdido a confiança na liderança da igreja. Não, essa não foi a última vez não, ela saiu de dentro, ela largou de mão, tá? Ela largou de mão. No livro chamado W. Willie, agora para achar esse livro hoje é preciso procurar com a luz acesa, que a maioria dos adventistas já não tem mais, eles trocaram, eles tiraram, eles dizem que estão, de certa forma, condensando os livros, não é não. Cada vez que tem um comentário igual a esse, eles procuram destruir, para que as pessoas não saibam da verdade. Eles dizem ter a verdade, mas ali não tem verdade alguma, tá? Na realidade, agora a gente vai entrar no assunto do lastro monetário de novo. Mas você está detonando a Igreja Adventista? Não é verdade. Tudo que eu estou falando é verdade. Eu tenho provas para falar. Jamais falaria se não tivesse prova. Eu não temo sentar com nenhum PhD da Igreja Adventista, quer dizer, um grão-mestre, ou seja, um maçom, porque eles são maçons, tá? Se você quer saber, o marido de Ellen White, a princípio, ele não era ninguém na vida, coitado, apenas um trabalhador que trabalhava numa estrada de ferro, carregando dormente. Isso está escrito num livro chamado Vida e Ensino dela. Ela disse isso. Ela contou essa história, que esse homem era um trabalhador comum, ganhava míseros centes de dólar por dia. Não dava nem para custear suas despesas. E daí a pouco, ela disse que de tanto ela remendar um terno dele, está lá o texto lá, só se eles já tiraram. Mas quem tem um Vida e Ensino antigo sabe muito bem que eu estou falando a verdade. Ela disse que de tanto remendar o terno dele,
ela não sabia mais qual era o tecido original. Claro que eu acho que era uma brincadeira dela. Ele era pobre, mas daí a pouco se torna rico. Esse é um sistema maçônico que funciona dessa forma. Quando eles convidam alguém para a maçonaria, essa pessoa é encaixada no hall, exatamente, dos que vão ser ricos. Ele nunca mais passa a ser pobre, ele tem riquezas. É um pacto feito com eles. Isso é verdade, todo mundo sabe disso. E assim esse homem também se tornou maçom grão-mestre. E uma das provas bem mais aproximadas é quando você vai lá no jazigo deles, nos Estados Unidos. Lá você vai encontrar um obelisco na sepultura dele. Esse é outro que tem causado muita dissensão entre os irmãos. Irmãos querem saber se Ellen White era maçom. Mas ninguém sabe que na realidade era Tiago White, ou seja, James White, que era o maçom. Tá bom? Ele foi presidente da associação, se não me engano, por 2 ou 3 vezes. Tá? Mas ele era um grão-mestre. Tá? Um maçom do 33º grau. Essa origem vem de onde? Vem de Martim Lutero. Tá? Martim Lutero foi o criador da doutrina que vem da teologia, da psicologia e da filosofia. Teologia, estudos antigos, qual eles não estudam o hebraico paleo-arcaico, estudam o aramaico. Aí diz que é o hebraico moderno. A filosofia é aquela forma de falar bonito, de saber se expressar, tá? Coisa que eu não sou, porque eu não sou filósofo, que eu tentei falar no outro áudio, eu não sou filósofo, eu não sei falar bonito, mas eu sei falar aquilo que o Salvador quer que seja falado. A psicologia é a forma de você entender o intelecto do ser humano através do psico, da mente, tá? E os 3 espíritos de Apocalipse 16:13 apresentam isso como que? Como um visgo que sai da boca do sapo, da boca da rã. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esse é o estudo que alimenta padre, pastor e pai de santo. Tá? Ele não tem verdade alguma. E Yahushua nunca ensinou seus discípulos a seguir tais ensinamentos. E nunca formou grupo de pastores. Sim, discípulos, 12 discípulos. Então, aonde houver um grupo de pessoas seguindo esse princípio que eu estou seguindo hoje, eles têm que formar uma liderança de 12 irmãos que saibam, que recebam a orientação do Salvador, tá? Porque ele nunca deu a liderança para um homem só. Pelo contrário, ele disse a Cafos, o qual é chamado de Pedro: quando tu converteres, apacenta minhas ovelhas. Apacentar não é dizer que ele era o encarregado de dar todo o ensinamento a eles. Apacentar, cuidar deles, evitar as brigas, dissensões no meio deles. Era isso. Está no livro de Yahu Hanan, se eu não me engano, no capítulo 19, que ele fala isso. Então, queridos, no período laodiceano, eu estou contando para vocês, que é o 7º período, eles pararam de matar os nossos queridos, até porque a liderança caiu. Se venderam, Apocalipse 3, 14 ao 17. Foi quando eles disseram: nós somos ricos e abastados e de nada temos falta. O protestantismo foi derrubado pelo agagita Martim Lutero, alemão. Então, essa palavra ricos e abastado, ela é uma comparação que o Criador faz com o período laodiceano. No período Laodicea, nos anos 60, como ele diz AC, né? Eu digo AY. Antes de Yahushua, teve um terremoto na cidade de Laodicea. A cidade de Laodicea, eu comparo ela hoje com Salinas, no Pará, Salinópolis. Uma linda cidade, uma linda, digamos assim, uma linda receptora de pessoas que vão ali para passar os finais de semana, por exemplo. Todo final de semana, Salinópolis é Belém. Tá? As pessoas de Belém, a maior parte, cada um deles tem uma casa litorânea ali, que
para eles passar final de semana, é muito agradável, é uma cidade veraneio, né? E uma renda monstra que é deixada ali para aquele povo. Laodiceia era assim também. Mas nos anos 60 houve um terremoto lá em Laodiceia e devido aos vulcões, né? Lá é região de vulcão. Aquela cidade tinha fontes térmicas, havia até curas naquelas águas de Laodiceia, nas poças que ficava ali quando a maré baixava. E as pessoas iam para lá para se imergirem nas águas. E aí as lavas vulcânicas, né? Fazia cura na pele daquelas pessoas. Então eles iam para lá para isso. E era uma cidade que deixava uma renda muito grande. Os turistas lá era demais. Então, eu comparo Laodiceia com Salinópolis. Mas aí, quando ela foi quase toda destruída, o imperador da época disse que ia liberar uma verba para o sistema político de Laodiceia reedificar a cidade. Foi o que eles disseram. Não, nós não precisamos, nós somos ricos e abastados. Dinheiro é o que não faltava nos cofres da prefeitura de Laodiceia. E assim eles responderam dessa forma ao imperador. Creio eu que até prevendo que se o imperador fizesse esse empréstimo, ele ia cobrar, quem sabe, o triplo do empréstimo. E assim eles disseram, nós somos ricos e abastados. É um exemplo de Laodiceia. Laodiceia também não tinha água potável. A água potável de Laodiceia vinha em dutos a céu aberto, se tornava quente e caudalosa. Quem bebia daquela água tinha ânsia de vômito. O Criador pegou todo o sistema de Laodiceia e aplicou nos discípulos dele quando eles foram chamados de volta. Apocalipse 3, 14 ao 17. Eles disseram, nós somos ricos e abastados. A mesma coisa que... Foi só uma comparação. Quando fala de Laodiceia, não é porque tinha uma igreja lá em Laodiceia que fosse... Não tinha nada disso. É uma comparação. Cada período ele comparou com uma daquelas cidades da Ásia Menor. Então, eles responderam, se venderam para a doutrina luterana. E a doutrina luterana expurgou exatamente os direitos de Yahushua Holmer Hushai e do seu pai Yahulhin. Agora eles se venderam para adorar os deuses da Grécia, da África e do Egito. É tão tal que é uma salada. Se você observar, os deuses eles têm participação especial, mas o nome de Yahushua e o nome de Yahulhin foi tirado. E todo palavreado que tem hoje no sistema não tem nada a ver com aquilo que é lá do Shual Mayal. Não, porque as coisas de lá, na nossa pele, ela cura. Até o nome, por exemplo, se você fala o nome ele vai no teu diafragma e ele cura as maléfias do teu corpo, cura a tua mente, purifica. É por isso que nós temos que tirar os nomes de blasfêmia da nossa boca, porque eles são do demônio. Então, quando você fala nome de blasfêmia, você invoca as coisas do demônio. Mas vamos lá agora para o lastro monetário, que é isso que eu quero concluir nesse vídeo. Quando o papado recebeu o poder da mão de Benito Mussolini, ele recebeu o lastro monetário do ferro, poder monetário, né? Como está lá em Apocalipse 13, 2, que o dragão lhe deu seu trono, seu poder e grande autoridade. Autoridade monetária. Ele teve que receber, o papado recebeu o lastro monetário, recebeu os 44 mil hectares, onde hoje é o Vaticano, né? A cidade das 7 colinas, e lá dentro da Itália. E assim recebeu também o poder religioso e o poder político. E agora, com essa negociação com o sistema luterano, realmente eles assumiram, eles se venderam ao papado para adorarem os deuses da Grécia, da África e do Egito. Junto com quem? Com o sistema católico. Apocalipse 13, versículo 5 diz que a besta que tu viu, ela recebeu uma boca. A boca é um sistema. Aí nasce o sistema católico.
fala o quê? Tem arrogância e fala o quê? Blasfêmia. Tá? E assim, o que acontece? Esse grupo de protestantismo, que era de Yalhucha, recebe o nome de protestante agora de quem? De Martinho Lutero. Martinho Lutero protestou contra quem? Exatamente, ele protestou contra o papado e não contra o de Yalhucha, não tem nada a ver. O protesto de Lutero não foi contra o sacerdote lá em Yalhucha-Oleim, que eles chamam Jerusalém, mas foi 95, eles dizem 95, tem hora que diz que é 99, uma bagunça doida, 95, 93 teses de Lutero contra o papado. E uma das mais que ele não gostava era exatamente as indulgências, tá? Então, esse comando é o comando que gera-se o comando pastoral. Exatamente, que vem da teologia, da psicologia e da filosofia. É o estudo que vem de Lutero. Nada a ver com o que vem de Yalhucha Holmel-Shirai, os 12 lá em Yalhucha-Oleim. Mas, gente, coitadinho de nós que estamos hoje aqui praticamente às portas do fim. Não temos luz para entender essas coisas. Porque todos nós nascemos conhecendo esse sistema espírita católico e protestante luterano. O verdadeiro sistema foi pisado a pés. No livro de Yalhushuial, Isaías 52, ele disse: agora o que faço eu aqui, se o meu povo foi levado sem preço? Os seus tiranos dão urro sobre eles. Aí ele conclui dizendo que, mas o meu povo saberá o meu nome. É só você conferir Isaías 52, 5 e 6. Então eu quero dizer para vocês, o lastro monetário, exatamente, não houve mudança, porque ele só passou para o sistema luterano. E agora, esse sistema luterano, ele dá continuação fazendo o que eles bem querem. Eles criaram agora nos últimos dias um sistema chamado SWIFT. Esse sistema você podia sim aplicar dinheiro aqui para ir para qualquer parte do planeta, mas tinha um preço. Você depositava aqui, digamos, 100 mil reais para uma pessoa sua lá em São Paulo e ele passaria 30 dias ou 40 dias até mais para receber aquele dinheiro, porque o banco estaria ganhando dinheiro. Os bancos é dos maçons, viu? Eles estariam ali produzindo um dinheiro acima. Quando eles entregam o dinheiro para a pessoa, eles já tiraram um lucro, talvez até triplicado, daquele dinheiro que foi aplicado por eles. Engraçado isso. Mas nos dias atuais a coisa está diferente. Foi criado um sistema chamado quântico, QFS. E esse sistema você deposita agora e na mesma hora você já saca, não quer nem saber porque ele já chegou lá. Através de um sistema chamado Pix. Aqui no Brasil é o Pix, que é o mesmo que QFS. Então, veja como a coisa está mudada. Essa tecnologia foi criada exatamente nos nossos dias, no nosso tempo. No livro de Yalhushuial, Isaías capítulo 60, versículo 5, você pode ver que ali o texto é maravilhoso, referente aos acontecimentos desses dias atuais, referente à questão de dinheiro. Vamos conferir aqui, deixa eu pegar bem aqui, Isaías 60, versículo 5 e 11, tá? Você pode pegar na sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui, tô achando já aqui. Não é 40, eu quero é 60. É só partir pra luta com o 60. Vamos lá. Achei. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Esse é o versículo 5. Está aqui dizendo que nós
vamos ter riquezas. Ao versículo 11 ele diz: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidos riquezas das nações, conduzida com elas os seus reis. Veja bem, nos dias atuais, o sistema está com 209 nações preparadas para receber exatamente doações de ajuda humanitária. E essas doações serão realmente para ser distribuída nesse país. Ou seja, no planeta todo, 209 estão já preparados. Olha a situação que diz aí o verso. O sistema foi aprimorado, as tuas portas não se fecharão nem de dia nem de noite. Que porta? Porta de recebimento monetário. Tá? Toda hora que você quiser receber, você recebe. Você precisa ir no banco? Não, você trabalha com o celular. Hoje é com celular. Você paga tudo com o celular. Tem toda a facilidade. Tá vendo aí o que disse aí? As portas. Anteriormente tinha também as portas do banco, que não se fecha na parte que tem as máquinas eletrônicas, né? E você poderia ir lá também. Mas nesse caso aqui ficou bem mais perto, a tecnologia chegou bem mais perto agora, através de quê? Do computador, do celular. Você bota um app no celular e você paga tudo que você dever, você compra se você quiser, você liga lá para a loja e pede, manda uma lista para lá através do Zap, e quando eles perguntam o preço, eles somam tudo lá e você paga daqui da sua casa, não precisa você ir lá. É engraçado, né? Assim também é para receber. É o que cumpre o verso aí, não se fecha nem de dia nem de noite. Mas aí, pelo fato do texto estar no livro de Yaushuyau, Isaías, as pessoas pensam que é profecia. Não, isso aí foi lá para o passado. Não. Essa profecia, ela é para o presente, porque a tecnologia que está aí está testemunhando. Não tem outra tecnologia. No passado nunca teve uma tecnologia como a de hoje. Tá? Então eu quero dizer para vocês, o lastro monetário que foi dado pelo papado aos maçons foi exatamente o que não teve a nova ordem. Eles só deram continuação, não teve a nova ordem. Digamos assim, o Papa não se organizou para distribuição de renda, tá? Não teve organização nenhuma. Os maçons receberam o lastro e conduziram do jeito deles. Eu não estou sendo muito específico aqui, porque se eu for detalhar, esse vídeo vai mais de 30 minutos. E eu quero dizer para vocês, hoje as duas bestas, a que emergiu da água e a que emergiu da terra, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 10 e do 11 em diante. As duas bestas, elas estão trabalhando. O que é a besta? A besta é o governo mundial, gente. É poder, besta é poder em profecia. Elas estão trabalhando exatamente dessa forma. Elas estão fazendo uma organização para uma nova ordem mundial. Mas como assim? É que elas acabaram de tirar exatamente o lastro monetário da mão dos maçons. Toda essa briga que vocês estão vendo agora, na política, é exatamente porque o papado havia dado o poder político, o poder monetário para os maçons. E ele está tomando, já tomou. Agora se ouve falar no lastro monetário do ouro. Está voltando o tempo de Babilônia, do lastro de Nabucodonosor. Então prestem bem atenção. A festa da nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial, gente? Por favor. Nos 5 períodos nos 4 houve ordem mundial no momento em que os poderes foram trocados. Mas aqui não. Aqui é diferente. No momento em que o poder foi trocado, não houve nova ordem mundial.
o sistema do lastro monetário continuou o mesmo, o ferro. E agora, para uma nova organização, veja bem, uma nova ordem mundial, para uma nova organização, o papado e os Estados Unidos tomaram o lastro monetário dos pastores, estão abolindo o poder político antigo, esse poder ladrão corrupto, que eu creio que a maioria das pessoas gostam que seja abolido porque ninguém aguentava mais. Isso vai dar motivo de todo mundo ovacionar as duas bestas, os dois poderes, tanto os Estados Unidos como o papado. Quem, ó besta, que se levantará contra